Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, colocamos diante de Ti a nossa ansiedade, aquilo que aflige a nossa alma, aquilo que nos faz elevar os nossos olhos para os montes e nos perguntar, como o salmista, que lemos há pouco, de onde virá o nosso socorro. Se por acaso há entre nós alguém assim hoje, Deus, aqui no nosso meio, eu te peço que o Senhor console e conforte com a Tua palavra e nos direcione, Pai. Amém. Meus queridos, eu vim para lançar um livro, mas antes de lançar um livro eu quero fazer de forma diferente hoje, tá? Quero meditar uns minutos nesse texto aqui. Esse texto paulino, como bem sabemos, trata de uma das grandes tônicas do apóstolo Paulo, que é a respeito da oração. Nas 13 cartas que Paulo escreveu, que entraram na palavra de Deus, entraram no cânon, em 12 delas tem oração paulina ou menção à oração. Apenas a carta aos Gálatas não traz nenhuma oração e também não traz nenhum elogio de Paulo aos seus leitores. E o motivo é muito óbvio, tá? Os Gálatas estavam numa situação pior do que a dos Coríntios, porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 1 a 9, Paulo dá pelo menos ali umas 13 características daquela igreja, dizendo que ela é de Deus, apostólica e tudo mais, e elogia aquela igreja. Mas a carta de Paulo aos Gálatas, como diríamos, é só pancada, porque era o que eles estavam precisando. Faz um contraste aqui para os seus queridos amigos. É um besouro, né? Aos seus queridos amigos filipenses, tá? Irmãos que, além de tudo, toda a parceria com Paulo, até lhe ofertaram, né? Até lhe mandaram uma boa quantia em dinheiro, fizeram um grande esforço para que isso acontecesse. E Paulo não apenas recebeu aquela oferta, como eu disse, que o próprio Deus recebeu. Então ele tinha uma intimidade com aqueles irmãos e um carinho muito grande, muito especial. E Paulo contrasta aqui nessas palavras, nesses 3 versículos, a oração à ansiedade. Ele diz que, como cristãos, não devemos ficar ansiosos, não devemos ficar excessivamente preocupados com o que irá nos acontecer, tá? E é impressionante como a natureza humana não muda. Nós continuamos nos preocupando, nós continuamos ficando ansiosos e às vezes até ultrapassa o nosso entendimento, a ansiedade, né, que nós temos, tá? Fique ansioso por nada. Pelo contrário, e ele vai contrastar a ansiedade com a oração. Pelo contrário, ore, e ele diz que devemos orar de diversas formas, de acordo com o versículo 6. Pelo contrário, isto é, não fique ansioso, pelo contrário, ore, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, ou seja, não deixe de dizer absolutamente nada diante de Deus na sua oração. Não fique ansioso. Cada vez que você pensar no seu problema, ore, entregue a Deus. E se eu estiver pensando no meu problema enquanto eu estiver dirigindo um carro? Não precisa necessariamente parar o carro, se ajoelhar para orar, tá? Mas só tenha cuidado para não bater em ninguém. Mas ore, não importa onde nós estivermos, e também não importa o que estejamos fazendo. Nós devemos, cada vez que a preocupação chegar à nossa mente, colocar diante de Deus, trocar a ansiedade e o problema pela oração, fazendo isso plenamente, isto é, colocando
absolutamente tudo que nos perturba diante de Deus. Quando eu estudava teologia, antes de ingressar no seminário, eu tinha muita vontade de vir estudar num seminário teológico, para, entre outras coisas, aprender um pouco de grego e ver o que significava 1 Tessalonicenses 5,17, que diz, orai sem cessar. E eu ficava matutando, né? E li aqui, li acolá. Será que orar sem cessar é orar o dia inteiro? Ou será que orar sem cessar é orar a vida toda? E aí eu vim, aprendi um pouco de grego e descobri que eu não precisava do grego para saber que orar sem cessar é orar sem cessar. É tanto um quanto o outro. É orar o dia todo, todo dia. É colocar sempre as nossas causas diante de Deus. Claro que diante de Deus não devemos apenas colocar aquilo que aflige o nosso coração. Por isso Paulo não para de escrever aqui e segue para outro assunto. Mas ele diz, não fique ansioso, pelo contrário, coloque todos os seus problemas, toda a sua ansiedade diante de Deus, com essas palavras, né, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica. A Bíblia descreve vários tipos de oração. Oração propriamente dita, aquilo que é praticado diariamente pelo servo de Deus. A súplica é aquele pedido insistente, tá? Súplica foi aquilo que aquela mulher viúva fez em Lucas capítulo 18, nos primeiros versículos. Ela suplica, naquela parábola que Jesus contou, ao juiz incrédulo, como se fosse o juiz do Supremo nosso, né? Qualquer um dos 11 lá, inclusive o que está para entrar agora. E ela suplica, mas ela abusa tanto, ela enche o saco. A ideia é que ela enche o saco do camarada, que ele não lhe faz justiça porque ele é bom, mas porque ela perturbava muito. Claro, Deus não é esse juiz, né? A parábola é como uma piada, se a gente passar a explicar cada elemento, perde-se o sentido, né? Se eu fosse explicar uma piada, perderia o sentido. Mas a ideia do texto é orar constantemente. Isso é a súplica. Oração, súplica. A Bíblia fala sobre outro tipo de oração, né? Fala sobre o clamor, que é oração fazendo barulho, tá? Então, eu lembro daquele caso quando Jesus está entrando em Jerusalém e os seus discípulos estão fazendo muito barulho, e quem chega para pedir silêncio? Os fariseus. E a gente percebe que quando aqueles cristãos que chegam para calar o povo de Deus, geralmente é um fariseu, né? Não precisa disso, Jesus não é surdo. Sim, eu sei que ele não é surdo. Nós sabemos, mas esse é um tipo de oração válida. É um tipo de oração que a Bíblia referenda no Antigo e no Novo Testamento. Embora Paulo não esteja falando sobre clamor aqui, mas vale a pena ressaltar. Ele diz também que devemos colocar nossa oração diante de Deus com ações de graças. Não devemos orar apenas quando estivermos aflitos, ansiosos, mas devemos orar também para agradecer a Deus. E somente alguém que acredita que Deus controla todas as coisas, que Deus é soberano, que Deus tem poder para tudo, para mudar o coração humano. Provérbios diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para o lado que quer. Daniel disse que ele estabelece rei e tira reis, tá? Então somente alguém que acredita que Deus é todo poderoso é que pode dar graças a Deus por tudo o que acontece. Algumas vezes alguns de vocês me perguntam, mas professor, é graças por tudo ou graças em tudo? A minha resposta é uma só, pergunte a Jó. Jó deu graças a Deus por tudo ou em tudo? Não vai fazer diferença na prática, tá? Em tudo Jó agradeceu a Deus porque ele sabia que Deus era soberano e que Deus é bom e tudo mais. Então não fique ansioso, ore. Cada vez que a sua cabeça lhe preocupar, ore. Diga, eu entrego ao Senhor. E se forem 10 vezes por dia, ore 10 vezes por dia. E se forem 20 vezes, ore as 20 vezes por dia. Eu lembro de um período mais ansioso que eu fiquei na minha vida, foi quando eu estava recém-casado. E eu vou explicar por quê. Porque o nosso apartamento estava para sair e nós estávamos morando na casa de uma parente da minha esposa. Ela havia saído da casa dela, é uma senhora viúva, havia saído da casa dela, havia se deslocado para outra residência e tinha deixado a casa para a gente. Nós chegamos lá para ficar 15 dias e passamos quase 3 meses. Nossa, meu, quase me consumi de ansiedade.
meus livros todos encaixotados, eu sem poder estudar, sem poder preparar aula direito, a casa toda bagunçada, porque não era nossa, não dava para montar nossos móveis, e o apartamento não saía, e demorou quase 3 meses. Eu lembro que a chave saiu 5 horas da tarde, numa sexta-feira, 8 de junho de 2012, chave do meu apartamento. Mas não é porque eu fiquei ansioso que eu decorei, não. Vai fazer 5 anos agora, né, em junho. Na mesma hora, eu fui providenciar a mudança. E a gente acabou quase 2 da manhã. No outro dia, 7 da manhã, eu estava dando aula num seminário. Acabado. Eu não, né? Tinha alguém lá. Tem um espírito. Meu corpo estava na cama, né? Ainda. E nós trabalhamos até 2 da manhã ali, naquela mudança. Claro, pessoas nos ajudando, mas eu não aumentava mais a ansiedade. E era assim, quando vinha o problema, eu lembrava desta palavra, da palavra de Deus. Se Deus não me quer assim. E eu orava. Mas eu sou pecador como vocês. Talvez eu seja mais, tá? Do que alguns, pelo menos. E do que Márcio, não. Eu tenho certeza que não. Mas o restante, talvez. Mas falando sério, irmãos, a vontade de Deus para nós é que não andemos preocupados excessivamente, ansiosos, mas que oremos. Quando isso acontecer, quando nós orarmos, quando nós colocarmos a nossa petição ou as nossas petições diante de Deus, aí segue-se a sequência do texto. E a paz de Deus, isto é, após as orações, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que acaba com a gente é que a gente não consegue esquecer do problema. A nossa mente trabalhosa, a nossa mente bem treinada de teólogo, né? E o curso de teologia é um curso muito pesado, de muita leitura, então a gente aprende a ter uma mente mais organizada, mais matemática, durante a graduação em teologia, lendo bastante, e a gente acaba também aprendendo técnicas de memorização. E às vezes a gente não consegue, por exemplo, esquecer daquela pessoa que nos humilhou, que nos fez um mal que jamais será reparado nessa vida. Esse tipo de coisa acaba com a nossa vida. Quando a gente não consegue esquecer esse tipo de coisa, quando a gente não consegue esquecer as preocupações da vida, somente uma intervenção divina para nos acalmar. E essa intervenção divina virá por meio da oração. Por meio da oração nós recebemos poder da parte de Deus para superar as nossas misérias, a nossa mazela humana. Por meio da oração a gente aprende a desmamar desse mundo, agindo em momentos de crise, agindo em momentos de profundo conflito, como jamais agiríamos naturalmente, porque somos pecadores. Por meio da oração, o fruto do Espírito, nos seus 9 gomos, vamos dizer assim, tendo em mente como se fosse uma laranja cravo, tá? Um só fruto, mas vários gomos, eles surgem, eles prevalecem sobre a nossa vontade. Entre eles o amor, o domínio próprio, inclusive o domínio dos próprios. Por meio da oração nós recebemos vitória sobre esses problemas. E muitas vezes a vitória que nós recebemos da parte de Deus por meio da oração não são as resoluções dos problemas, mas é a capacidade de viver em paz, mesmo em meio às lutas. A ideia bíblica de paz no Antigo Testamento, da palavra shalom, é Éden, paraíso. Shalom, a ideia do Antigo Testamento de paz, não apenas, eu estou em paz, você está bem, eu estou em paz. Não é isso. A ideia do Antigo Testamento é de paz plena, completa, sem problema, é total ausência de problemas. Mas a ideia de paz no Novo Testamento é Irene, né? Nós falamos graça e paz, os apóstolos falavam caris kai Irene, graça e paz. Não é uma paz que traz ausência de problemas, é paz em meio aos problemas. É dessa paz que Paulo está falando aqui. Essa paz ultrapassa, ou como diz na Almeida atualizada, excede todo o entendimento. O entendimento humano, a racionalização dos problemas,
A racionalização da vida não consegue compreender como o cristão tem paz em meio a tantas lutas. Como é que a gente desfruta dessa paz em meio às lutas? Deus nos dá essa paz como resposta das nossas orações e súplicas e ações de graças. É por isso que não devemos nos preocupar excessivamente. Nós devemos orar. Mas isso é fácil? Se fosse fácil, Paulo nem falava. Nem estaria aqui na palavra de Deus. Não é fácil. Eu tenho um amigo que brincava comigo dizendo assim: a carne é forte. Claro que contrastando a ideia de Jesus, né? Da carne é fraca. Mas quando ele queria dizer a carne é forte, o contexto era outro. Ele queria dizer que a carne geralmente prevalece sobre a vontade espiritual. Realmente, a carne é fraca. Jesus disse que para superar esta fraqueza da carne, os discípulos tinham que orar. E era oração de pelo menos 1 hora. E aí a gente começa a comparar o padrão de oração que o Senhor Jesus tinha com os seus apóstolos e o nosso próprio tempo de oração, que geralmente não costuma ser de 1 hora, pelo menos. Ao invés de orar, ao invés de ficar ansioso, ore. Quando nós orarmos, Deus vai guardar com uma paz celestial o nosso coração, e a gente vai ficar tranquilo, e os nossos pensamentos. Em Cristo Jesus estarão guardados. Não estarão blindados de pensar nos problemas, mas estarão acima dos problemas. E agora? Eu fiquei ansioso, eu orei. Deus respondeu me dando paz, me dando tranquilidade. E o que é que eu devo continuar fazendo? Devo continuar pensando em coisas boas. É isso que Paulo segue dizendo no versículo 8. E agora que eu já orei, já estou em paz, para me manter em paz, livre dos problemas. Versículo 8. Quanto ao mais, ou seja, no restante da vida, faça isso. Pense em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude, seja digno de elogio, louvor. Pense nisso. E para manter a mente em paz, com este padrão bíblico, é preciso que meditemos sempre nas Escrituras. E a Bíblia fala de pelo menos 5 tipos de pastoreio. O pastoreio de animais propriamente ditos, o pastor, sim, um homem pastor de ovelhas, animais, quadrúpedes. O pastoreio de Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pastoreio de Jesus Cristo, João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O pastoreio de um homem escolhido por Deus para liderar a igreja é mais um dos sacerdotes, mas que serve de maneira diferente, liderando e ensinando aquilo que nós chamamos de pastor, ou aquele, melhor dizendo, que chamamos de pastor. E em quinto lugar, o pastoreio mútuo, aquele que está transversalmente diluído nas Escrituras, tal como em Colossenses 3,16, que diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros. Veja, funções pastorais, ensinamento e aconselhamento, deve ser feito mutuamente. Como? Com música, salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Os salmos são os 150 do Antigo Testamento. Os hinos, músicas compostas no primeiro século ainda, com teor cristocêntrico e cristológico, tá? E os cânticos espirituais, aquele momento que acontece no culto, na adoração, quando as pessoas começam a cantar para Deus músicas que não haviam sido compostas até então. Então devemos aconselhar com a plenitude e ensinar com a plenitude das Escrituras, mutuamente. A carta aos Hebreus é o maior exemplo deste pastoreio mútuo. E tudo isso ajuda a manter a mente boa, a mente sã, para nos livrar dos problemas. Se nós conversássemos mais sobre a Bíblia, e não apenas sobre teologia, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, eu não tenho filhos ainda, com os nossos amigos, em qualquer lugar, não apenas no seminário, nós certamente ficaremos mais distantes dos problemas e das preocupações.
porque Deus pastoreia o seu povo, Ele próprio. Apenas o primeiro tipo de pastoreio não é verdadeiro em relação a nós, porque não somos aqueles animais, né? Mas Deus, Jesus, o nosso pastor e o pastoreio mútuo, tudo isso serve para a nossa bênção. Devemos pensar na Escritura. Paulo disse em Romanos 15:4 que tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa edificação, para a nossa instrução, melhor dizendo, para que por meio da esperança que vem das Escrituras tenhamos ânimo. Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vê servos de Deus passando por problemas muito maiores que os nossos, nós temos ânimo, como Jó, por exemplo. Pedro disse que devemos lançar, em 1 Pedro 5,7, devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. A palavra que Pedro utilizou para registrar, na verdade quem escreveu 1 Pedro foi Silas, né, Silvano. 1 Pedro 5,12 ele diz isso, por meio de Silvano escreveu esta carta. A palavra utilizada por Pedro e Silvano, Silas, para registrar ali, lançando sobre ele, não é a ideia de lançar suavemente, como quem lança um barquinho de papel na água, colocar devagarzinho, mas é como quem joga uma pedra com toda a força. Jogue sobre Jesus, como quem estivesse jogando pedra com toda a força, sua ansiedade, sem pegar de volta, porque Ele tem cuidado de nós. Às vezes o sofrimento ultrapassa as nossas forças. Aquele ditado que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, não é bíblico. Deus muitas vezes nos dá um frio que nós não podemos suportar. Isso está registrado nas Escrituras, em 2 Coríntios 1,9, que diz assim: na verdade, tínhamos sobre nós, 1,8, irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. E por que Deus nos dá provações, dificuldades, as quais não podemos suportar? Porque senão nós iríamos arrogar para nós o título de somos fortes, podemos passar por qualquer coisa. Mas não é assim que a Bíblia diz. Posso todas as coisas em Cristo. Tudo posso passar. Tudo posso passar naquele que me fortalece. Não por nossas próprias forças, mas pela força que vem de Deus, sobretudo por meio da oração, nós podemos sim passar. Paulo recebeu de Deus provas maiores, ele diz, muito acima das nossas forças. Também em 2 Coríntios, na mesma carta, capítulo 12, Paulo diz que orou 3 vezes para que Deus tirasse da vida dele o espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que lhe perturbava muito, e Deus disse: eu não vou tirar. Eu não vou tirar porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é possível que Deus responda às nossas orações com um tremendo não. Você vai continuar sofrendo com isso que você está passando, mas eu vou continuar te fortalecendo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Seja como for, irmãos, Deus está sempre conosco. Quer Ele nos livre do problema, quer Ele nos dê forças para suportá-lo. A Ele seja toda a glória, toda a adoração, pelos séculos dos séculos, porque Ele é que sabe o que é melhor para a nossa vida. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus nossa tribulação, nossa ansiedade. Pai bendito, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos dá instrução da forma que devemos caminhar. Deus, toma os Teus filhos que estão preocupados em pagar a mensalidade do seminário, a pagar o aluguel. Toma os Teus filhos que estão com problemas de saúde. Toma, Senhor, aqueles que estão com problemas em casa, aqueles que estão ansiosos, que não conseguem se livrar, Deus, que não conseguem parar de pensar no problema, Deus. Nós te pedimos agora que a paz que excede todo o entendimento guarde agora os nossos corações e a nossa mente, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a continuar a pensar em coisas boas, naquilo que está na Tua palavra, para que sejamos instruídos e edificados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.